Glória a Deus. Pega aí a tua Bíblia, no Novo Testamento, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos lá, Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Encontraram aí? Diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? É isso mesmo que você está lendo aí? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus, ele venha revelar essa palavra ao nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Pronto, toma o teu assento aí. A palavra iníquo significa mal, perverso, malévolo. Iníquo vem de iniquidade. Aqui no versículo 12 diz, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, essa pessoa aqui, que é o iníquo, ele vai se revelar. E o poder dele, os sinais, são sinais de mentira, como está escrito na palavra. Versículo 3. Mas como vai ser, pastor, a manifestação do iníquo? O iníquo aqui é o próprio anticristo. Ele diz aqui, capítulo 2, versículo 3: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olhe para mim aqui. Então, é um homem, é uma pessoa de carne e osso, que vai ser o filho da perdição, o iníquo. Ele vai mostrar poder e as pessoas vão adorá-lo, como se ele fosse o próprio Deus. Vamos continuar. Versículo 4: O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então ele está falando sobre essa criatura que vai se manifestar. Versículo 8, E então será revelado o iníquo. Então todos vão saber quem é essa pessoa, mas no momento determinado. Há muitas especulações. Pastor, mas é o Macron? É o Putin? É o Biden? É o Lula? Eles podem até ter o espírito do anticristo, mas eles não são o anticristo. O anticristo ele só vai se revelar depois
depois que a igreja for arrebatada. Por quê? Diz aqui, versículo 6: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, quando a igreja for arrebatada, aí ele vai se revelar. Deu para entender? Ainda há um que resiste ainda, que é a igreja do Senhor. Pastor, não é o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo, ele não vai deixar a terra. O que vai ser tirado da terra é a igreja do Senhor, para que ele se manifeste. O iníquo. Vamos ver aqui. Já no finzinho da Bíblia, tem aqui a primeira carta do apóstolo João. Vamos ver aqui. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e no versículo 18. Então, para muitos teólogos, e essa também é a minha opinião, o anticristo ainda não se revelou. Há sim o espírito do anticristo que já age há muito tempo. A gente vê isso claramente. Pastor, há pessoas que parecem que são demoniadas. Parece não, são demoniadas. Porque o espírito do anticristo já existe. Agora, o próprio não. Ainda falta alguém que o detém. Ele só vai ser revelado quando a igreja for arrebatada. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2 e o versículo 18. Aqui fala sobre ele, Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Pastor, essa guerra no Oriente, o que vai acontecer dela? Ela vai se prolongar? Já é o fim do mundo? Eu não sei, irmãos. Ninguém sabe o que vai acontecer. O Irã já quer se intrometer, já declarou guerra, não só contra Israel, declarou guerra contra os Estados Unidos, meu amigo. Você sabe que ninguém mexe com os Estados Unidos, por causa do seu poder bélico, a autoridade que ele tem diante das outras nações. Só que também tem a Rússia. As armas nucleares, irmãos, que existem no mundo, se você não sabe, há alguns países que têm armas nucleares, mas 95% delas, preste atenção, 95% delas estão entre os Estados Unidos e a Rússia. 95%. E se você não sabe, a Rússia tem mais armas nucleares do que os Estados Unidos. Ontem eu estava vendo uma reportagem que Israel, ele comprou um avião, não sei se comprou, já tinha esse avião, que custou bilhões de dólares. E esse avião, ele pode chegar em qualquer lugar que nem um radar pode vê-lo, percebê-lo. Nenhum radar capta. Então ele pode entrar aqui mesmo no Brasil, só para dar um exemplo, e ele lança uma bomba atômica nuclear, destrói uma cidade, destrói toda uma região, e ninguém sabe de onde veio. Esse avião Israel tem. Então o poder de Israel bélico é muito grande. Mas ninguém sabe, irmãos, como essa guerra vai acabar. Nós sabemos, segundo a Bíblia, que o anticristo, ele vai ser essa pessoa que vai trazer a paz. Ele vai intermediar um acordo
entre Israel e os árabes, para que haja uma paz. Esse é o anticristo da Bíblia. Pastor, vai ser agora? Acredito que não, porque há uma cronologia bíblica, que o anticristo, segundo a maioria dos teólogos, o anticristo só vai se revelar depois que a igreja for arrebatada. Você vai ver por quê. Procure aí o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, quem encontrou? Diz assim, ó: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Preste atenção aqui, quem foi que deu o poder para a besta? O dragão. Pastor, quem é o dragão aqui na história? É o próprio diabo. Quem é a besta? É o homem da perdição. É um homem aqui, é o anticristo. Quem vai dar o poder para ele é o próprio diabo, é o dragão, vai dar o poder para ele, ó. Deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Está vendo aí o milagre que ela fez? Ela vai ser curada de uma enfermidade mortal. Então todos vão achar que é um milagre. Por quê, pastor? Que foi que nós falamos no início lá, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses? São milagres de mentiras. E eu pergunto para você, as pessoas gostam de mentiras ou não? Gostam sim. As pessoas, elas gostam sim da mentira. Vamos lá, versículo agora 4. E adoraram o dragão aqui é o diabo, que deu à besta, que é o anticristo, o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E Deus-lhe poder para continuar por quanto tempo aí? 42 meses. Irmãos, 42 meses é quanto tempo aí? Alguém saberia me dizer? 3 anos e meio. Quem lembra aí dos 3 anos e meio? Ele vai reinar durante 7 anos, mas durante os 3 anos e meio é que ele vai se revelar. Vamos ler de novo aqui. Deu-lhes poder para continuar por 42 meses, isso é, 3 anos e meio. Primeiro, irmãos, ele vai fazer um acordo para trazer paz em Israel com os seus inimigos. Só que é aquela paz aparente, mas entenda, nesse momento aqui, não existe mais igreja, como nós lemos lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quem detém ainda ele não se manifestou ainda, porque a igreja ainda tem esse poder de detê-lo. Mas depois que a igreja é arrebatada, aí ele vai se manifestar. Aí não existe mais as religiões, uma só religião, uma só moeda. É o novo mundo, é a nova ordem mundial. Ou você nunca ouviu falar desse assunto, da nova ordem mundial? Amados, desde quando eu nasci, eu já tinha ouvido falar dessa nova ordem mundial. Vamos continuar. Versículo agora é o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus,
para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e o que mais? E vencê-los, irmãos. Continuando. E deu-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação. Agora, o versículo 8 é muito forte, irmãos, preste atenção. E adorá-lo-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha para mim aqui. Quem é a pessoa que vai adorar a besta? Só quem não foi escrito no livro da vida. Porque aquela pessoa que foi escrita, ela já vai estar com o Senhor. Ela vai ser arrebatada, irmãos. Isso é o que nós cremos. Isso é o que a maioria da igreja crê, que no momento da grande tribulação, a igreja, aquela pessoa que segue a Cristo, ela não vai ver isso aqui acontecer. Agora, como é que o inimigo ele vai ser vencido? Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite, com todo esse poder que ele tem. Ele tem poder, para vencer os santos, para vencer os judeus. Ele vai matar as duas testemunhas, vai operar milagres, vai controlar o dinheiro e o comércio, e vai controlar a religião. Aqui no Brasil já existe alguma coisa nesse sentido aqui, sim ou não? A gente está vendo isso claramente ou não, irmãos? Todo esse controle é o anticristo que vai ter, só que ele tem os seus aliados, ele vai estar à frente de todas as nações. É a nova ordem mundial. O mais interessante é isso aqui, vamos ver, versículo 8 de novo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, é aqui onde eu quero chegar, com todo esse poder. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 8, quem encontrou? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará como? Pelo assopro da sua boca. Irmãos, Deus vai vencer ao anticristo com um simples assopro, e ele vai ser destruído. Pastor, mas cadê o poder? O poder pertence a Deus. O poder dele, amados, é limitado. O poder do diabo é limitado. Então esse é o primeiro ponto. Por mais que ele faça tudo isso, que ele mostre poder, esteja à frente das nações, mas no final ele vai ser derrotado com um simples assopro do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Agora tem um segundo ponto, que também esse é que é um pouco preocupante. Nós não falamos daquelas pessoas que o nome delas não estão escritos no livro da vida. São essas pessoas que vão seguir a ele. E o que vai acontecer com elas, pastor? Elas vão ser julgadas e vão ser condenadas, irmãos, porque seguiram ao anticristo. Versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que lá no livro de Apocalipse chama ele de dragão, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça. Olha aqui, para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados. Todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer no quê? Na iniquidade. Está vendo aí, irmãos? Tiveram prazer, escolheram a maldade, irmãos. Tiveram a oportunidade de seguir ao Senhor, tiveram a oportunidade de seguir a verdade,
mas eles tiveram prazer na iniquidade. Então, essas pessoas que lá no livro de Apocalipse diz que o nome delas não estão escritos no livro da vida, essas pessoas que vão seguir, porque muitos vão seguir, irmãos, não são poucos não, e a gente vê no nosso meio, há um bloqueio na mente das pessoas. Às vezes, na própria casa da pessoa, você vê uma pessoa que é totalmente diferente, ela não vê as coisas como você está vendo. A gente está vendo, irmãos, as coisas claramente. O posicionamento das pessoas contrárias àquilo que é certo. Tudo que é certo, a pessoa é contrário. Quem está vendo isso aí? Pastor, eu estou vendo isso aí claramente. É óbvio, só não vê quem não quer. O pior cego, irmãos, é aquela pessoa que não quer ver. Mas essa pessoa aqui, é porque, ela tem prazer. Ela vê uma coisa que está certa, mas ela diz que está errada. Ah, pastor, olha, mas não é dessa forma. A pessoa está na igreja, está na casa do Senhor, aí ela sabe, amados, que tem que ter o seu compromisso, a sua responsabilidade com o Senhor. É óbvio, qualquer pastor, qualquer igreja ensina isso. Mas vem o anticristo, ou aquela pessoa que é usada por ele, e fala para ela: olha, não, mas olha, pastor aí exagera muito. Já há um lugar que não precisa nada disso. Não precisa se batizar nas águas, não precisa ser dizimista. Aí a pessoa vai, porque ela acha mais conveniente. Aquela igreja ali é exigente demais, a pessoa tem que se batizar, e tem que ir para os cultos, e tem que ser dizimista, e não sei o que, é muita coisa. Eu vou para um lugar que eu possa ir quando eu quiser. Pastor, lá na minha igreja é assim. Eu falei: irmão, é porque o irmão tem uma igreja. A igreja é sua. Até a maneira que a pessoa fala, lá na minha igreja é assim. Irmão, porque o irmão tem uma igreja. O irmão tem uma igreja, é sua, você faz do jeito que você quer. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo tem as normas. Então essa pessoa, amados, o nome dela não está escrito no livro da vida. Ela vai ser julgada e vai ser condenada. Vamos ler de novo aqui. Ele diz, versículo 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É daí que vem o nome iníquo, a iniquidade, o mal. A pessoa teve prazer naquilo que é errado. Estava na casa do Senhor, mas não dava mais aquele prazer. Pastor, é muito cansativo. Eu vou para o trabalho, quando eu saio do trabalho ainda vou para a igreja. É muito cansativo. Eu gosto das coisas que eu vou quando eu quero. As pessoas querem, amados, um lugar, querem servir a um Senhor que não precisa ter compromisso. Não existe, irmãos. Para servir ao Senhor, a primeira coisa que você vai aprender é ter compromisso. A pessoa ela não vive, amados, sem compromisso. Pode ser no trabalho, pode ser no casamento, em todo lugar. Você tem que aprender a ter compromisso, a ser homem. O que foi que Davi falou para o filho dele, Salomão? Salomão, seja homem. Seja homem, assuma os seus compromissos. Então, a pessoa não quer. Vamos finalizar aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Pastor, a culpa é de Deus? Não. Deus, ele deu à pessoa o livre-arbítrio para ela escolher. Capítulo 6 e o versículo 7, Quem encontrou, diga amém. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meu amigo, é a lei da semeadura.
Aquilo que você semeia, você vai colher. Se você buscar ao Senhor, hoje, agora, ainda dá tempo. O Senhor está com as mãos abertas, estendidas na sua direção. Mas o que é que está escrito na palavra, no livro do profeta Isaías? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Como eu falei para você, as coisas estão acontecendo, amados. Como eu falei para você, nós temos uma visão cronológica daquilo que vai acontecer. Mas, meu amigo, tudo está nas mãos de Deus. Mesmo que não tenha uma guerra mundial, mas se a pessoa morre hoje sem Cristo, não tem nada a ver com guerra. Às vezes a gente está preocupado com uma coisa lá em Israel, é ou não é? E a pessoa pode morrer agora. Se ela morre sem Cristo, amados, a Bíblia fala que não tem salvação, porque ela rejeitou ao Senhor. Então está sobre a nossa responsabilidade levar essa palavra. Pastor, mas é uma palavra assim muito dura. Mas, amados, é o Evangelho. O Evangelho, amado, não são só as bênçãos de Deus. O Evangelho também, amados, é uma palavra dura. O próprio Senhor, quando estava pregando dessa forma, as pessoas começaram a se esquivar. Mas, Senhor, não vai ficar ninguém. Não tem importância não. Vocês querem também ir embora? Aí o que o Pedro falou: não, Senhor, só o Senhor tem as palavras para nos dar a vida eterna. Então, amados, nós vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos proteja, que Ele venha proteger a nossa casa de todo mal, porque o inimigo, ele pode fazer o estardalhaço que for, ele pode fazer o barulho que for, ele pode ser mau como ele quiser, mas maior é aquele que está em nós. Nós estamos protegidos, amados, pelo Senhor. Quem já ouviu aquela história? Vai pela sombra do Onipotente. Lá nós podemos descansar. Pastor, mas está fazendo cara feia. O que é que diz aqui no Ceará? Cara feia é fome, irmãos. Não tenha medo desse infeliz, porque Deus, Ele prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Então vamos orar para que essa palavra se cumpra na nossa vida, porque com todo esse estardalhaço, com todo esse poder mentiroso, o Senhor, com simples assopro, vai destruí-lo, conforme a palavra de Deus. E essa palavra aqui nós confiamos nela. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.